Oi, bom dia, boa noite, ou dependente do horário e da circunstância, seja bom alguma coisa que você está. Eu quero começar agora uma série bíblica, capítulo por capítulo, dando um parecer não só de cunho teológico, mas também de cunho expositivo, a respeito de cada capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos começar em Gênesis. Hoje é o primeiro vídeo. Então, peço até perdão se saiu alguma coisa errada. Em Gênesis, capítulo 1, fala da criação que Deus criou o quê? Os céus e a terra. E ele gastou 7 dias para criar as coisas que há na terra. E nós vamos decorrer e falar o que aconteceu nesses dias. Diz assim, Gênesis 1, e verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Eu estou usando a Bíblia na versão linguagem de hoje, a Bíblia Vida, entendeu? E se você quiser acompanhar, você pode acompanhar nessa versão, porque fala numa versão atualizada, uma versão que todo mundo ouve e entende, uma linguagem de hoje. O que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia aconteceu, diz assim, e Deus disse-lhe, haja luz e houve luz. E Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão e chamou Deus a luz de dia e a escuridão de noite. E o dia e a noite juntos foram o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou o que? A luz. Quando a luz chegou, o que ela fez? Ela espantou as trevas. E Deus chamou as trevas de noite e a luz de dia. Então, a primeira coisa que Deus fez foi luz. Então, Deus trouxe luz para o mundo. O que Deus fez no segundo dia? Disse-lhe Deus que haja água e que se separe entre a expansão dos céus e em cima e os oceanos embaixo. E deste modo Deus formou o firmamento, separando as águas que ficam em cima do firmamento e das águas que ficam embaixo. Assim foi, e Deus chamou o firmamento de céu, e houve a tarde da manhã e tarde e manhã. E tudo isso aconteceu no segundo dia. Então, no segundo dia, Deus criou o quê? O firmamento. O interessante ali que falou que as águas que ficam embaixo e em cima do firmamento. E ainda não tenho opinião formada, mas estou também estudando sobre os terraplanistas. O terraplanista fala das águas acima do firmamento, que é o oceano de Deus. Nós fomos criados dentro do oceano de Deus, então por cima há um oceano. E eu ainda não tenho uma opinião formada para te passar, mas o que eles falaram está aqui escrito na Bíblia, em Gênesis 1, verso 6, diz assim. Então, no segundo dia aconteceu o quê? No segundo dia aconteceu a separação, não só entre as águas de água, que isso vai acontecer no quarto dia, no terceiro dia, mas a separação entre as águas que ficam em cima do céu e as águas que ficam embaixo do céu. Então, Deus criou o quê? O firmamento que nós conhecemos como céu. Então, vamos ver no terceiro dia. Disse-lhe Deus que as águas que estão debaixo dos céus se juntam e formam-se mares e oceano, de modo que apareça a parte seca. E assim Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus ficou satisfeito. Então disse Deus que a terra produz todas as espécies de vegetação, planta, que dê semente, árvore que produz fruto, que por sua vez produz semente de acordo com sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar vegetação, planta que dão semente, e as árvores que produz fruto, que por sua vez produz semente de acordo com as espécies. E ficou Deus satisfeito, e houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no terceiro dia. Então, no terceiro dia, o que Deus fez? Separou as águas. Aí não fala claro, mas separação entre água doce e água salgada. As águas salgadas ficou mares, e as águas doces ficou, nós conhecemos como rio. Aqui não fala claramente, mas é isso que aconteceu, separação entre água salgada e água doce, e também fez
produzir espécie vegetal. Então, o vegetal apareceu aonde? No terceiro dia. No terceiro dia apareceu o vegetal. Então, o que vai acontecer no quarto dia? Disse-lhe Deus que no firmamento dos céus haja luz que ilumina a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão de sinais como estabelece as estações, dias e anos, e eles brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez duas grandes luzes, a maior, que é o sol, para dirigir o dia, a menor, a lua, para dirigir a noite. E também fez as estrelas, assim Deus colocou essas luzes no firmamento para iluminar a terra, para determinar dia e noite, e fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito com o que houve, à tarde e amanhã. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Então, o que aconteceu no quarto dia? No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. O sol e a lua. E olha que coisa interessante. Deus criou a luz no primeiro dia e o sol criou no quarto dia. Então, até as plantas saíram antes do sol, entendeu? Então, a luz não depende do sol. Então, a luz que nós enxergamos no mundo vem do sol, mas não há luz só no sol. Então, tem outras luzes sem ser a luz do sol, que foram criadas por Deus. Inclusive, Deus é luz, entendeu? Vamos ver agora o quinto dia. O quinto dia disse assim: depois Deus disse que haja as águas, enxames de peixe e outras espécies de vida, e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática, além das aves, de acordo com as suas espécies. E ficou Deus satisfeito, então abençoou toda a sua criatura, dizendo: multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares, e as aves falou: seja cada vez mais numerosos, e enchei-vos a terra. E houve a manhã, tarde, e tudo isso aconteceu no quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou o quê? Os peixes e as aves e todos os animais que há na terra foi criado no quinto dia. Então, os animais foram criados no quinto dia. O quinto dia seria o dia que a terra já estava estabilizada, os frutos já estavam produzindo, tudo estava de acordo. Então não tinha habitante ainda na terra. Então quais os primeiros habitantes da terra? Os animais. Então Deus criou os animais e eles multiplicaram-se na terra. E agora vamos ver o que aconteceu no sexto dia. No sexto dia, Deus cria quem? Deus cria o ser humano. O que Deus fez para criar o ser humano? Depois disse-lhe Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos da terra, e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, semelhantemente à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus abençoou e disse: multiplicai-vos, enchei-vos a terra, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse-lhe mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascerem na superfície da terra, que dão semente, e de todas as árvores frutíferas que dão semente, e todos os animais que há fôlego de vida, ou seja, todos os animais selvagens, e todas as aves dos céus, e os animais que rastejam no chão. Vos dou por todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, eis que havia ficado muito bom, e houve a tarde e a manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Assim termina o capítulo.